gente! Tudo bem com todos vocês? A paz do Senhor, como que vocês estão? Vocês estão bem? Mas eu quero aqui falar um assunto sério com vocês. Sério, que eu estava pensando e, na verdade, eu comecei a pensar nesse assunto porque eu tive notícias, né, de um colega, né, um conhecido, né? Eu estava em um evento com ele, um evento, né, um evento cristão, né? E eu estava lá e essa pessoa também estava e a pessoa começou a falar, né? Falar situações. Antes de eu comentar aqui a experiência, né? Eu quero aqui fazer aqui um prenúncio do que vai se tratar aqui nesse vídeo, viu, irmãs? Nós precisamos ter muito cuidado com elementos e símbolos de outros segmentos de fé. Preste atenção. Ter muito cuidado com elementos de símbolos de outra fé, de outra religião, de outros segmentos de fé. Nós precisamos, irmãs, olhar, analisar e considerar e ficar em Deus, guardar no nosso coração e não temer, não ter medo, mas é somente olhar, observar e no pensamento, Senhor, me guarda. Não é bom você ficar incitando, eu não gosto nem de falar aqui, irmãs, de certos nomes de entidades. Você vê que eu falo aqui do espírito da sujeira e falo em entidades, demônios, mas eu não fico falando muitos nomes, porque, irmãs, as palavras têm poder. E esse vídeo aqui é um vídeo que nós precisamos ter muito cuidado e olhar e considerar. E a situação tá ali, você aqui. Se puder, passa de largo. Não é ter medo. Digamos assim que é um certo respeito pela fé alheia. Embora não venhamos a concordar, isso aí já é outra coisa, tá? Mas nós precisamos, viu, irmãs, respeitar os elementos simbólicos de outras fé, de outras pessoas. Precisamos respeitar, irmãs. Por que eu tô falando isso? Esse tema surgiu por conta dessa pessoa conhecida, tá? Essa pessoa conhecida. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Essa pessoa, ela estava em um evento onde eu estava. E eu falei lá nesse evento, e essa pessoa falou no evento, e testemunhando, e falando e tal. E ali, irmãs, em um determinado momento, a pessoa começou a falar do inimigo. Que o inimigo é isso, que o inimigo é aquilo, que tem que... Mas, coisas dessa natureza. Quando se fala do inimigo, nós precisamos até ter muito cuidado, por quê? Mas eu vou explicar. Ele foi um anjo da mais alta patente, Lúcifer. Lá, se eu não me engano, Ezequiel 14, Isaías também fala sobre. Ele era um aferidor de medidas e ele, quando ele foi expulso lá do céu, pá, ele deformou a terra. Lá do céu, que ele é um anjo caído. E ele não era qualquer anjo. Ele foi expulso, vocês sabem. O texto ainda vai dizer, né? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele que carregava as luzes lá no céu, irmãs, não era qualquer tipo de anjo, qualquer tipo de hierarquia, era um ex-serafim.
E em Gênesis 1 vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus fez tudo perfeito, Deus não fez nada deformado. Não sei se vocês estão entendendo. Lá em Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Do capítulo 1 e do capítulo 1, versículo 2, já tem uma distância ali de eras, de anos, que nesse momento eu não sei te mensurar, mas há um espaço interlúdio entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. E ali no Gênesis 1 e 2 vai falar que a terra ela era sem forma e vazia, porque nesse espaço ele foi lançado para a terra e ele deformou a terra. Então, cuidado com certas expressões. Ah, porque eu vou pisar na cara, aí fala. Mas Jesus é que tem esse poder, porque ele fala, a mim é dado todo o poder no céu e na terra. Nós temos poder espiritual, agora dessa hierarquia. Irmãs, precisamos ter muito cuidado, viu, e respeito com elementos de outra fé, símbolos de outra fé. E eu quero aqui entrar, né, nesse assunto desse irmão, e ele lá falando e tal, e eu estava assim, sentada, ouvindo. E hoje essa pessoa está passando, irmãs, muitas dificuldades. Quem não se lembra de uma pessoa, e eu vou falar que pessoa, e todos vocês já vão entender. Isso foi um escândalo na época. Estou falando isso aqui, irmãs, de todas as religiões, de todos os segmentos e fé. Não façam isso, eu creio que vocês não fazem, porque as irmãs, o povo aqui do canal, vocês são muito educados. São bem assim, amadurecidos na fé, eu sinto isso. Mas quem não se lembra de uma pessoa, eu vou falar assim, e você vai identificar que isso foi um escândalo na época, que chutou uma santa. E tem católicos aqui. E aqui eu não faço discriminação de nada. E tem católicos aqui no canal, que assiste a irmã Raquel. Quem não se lembra dessa pessoa? E aí você já entendeu, chutou lá, depois deu um problema na perna da pessoa. Olha só, irmãs. Todo objeto, ele carrega uma energia muito forte. E deu problemas na perna da pessoa. Ué, mas a pessoa... Vocês já entenderam. Eu me lembro de uma história que um pastor estava contando, viu, irmãs? Que o pessoal estava assim na praia e encontraram uma santa lá, uma santinha. E a pessoa achou bonitinho e levou para casa, irmãs. E levou aquele objeto, achou bonitinho, levou para casa. Chegou lá, irmãs, uma pessoa incorporou e falou, manda fulano de tal devolver lá para o mar lá o que foi achado. A pessoa foi lá e devolveu. Foi, irmã Raquel, foi. Irmãs, muito cuidado. Muito cuidado. Pessoas que andam na rua e ficam chutando despachos. Eu conheci uma missionária, que ela viu lá um despacho, algo lá, uma oferenda, e ela foi lá, viu nomes, e ela foi lá, Deus falou, minha filha, vai lá e desfaz aquilo lá. Ela voltou, foi lá, pegou o nome e desfez aquilo lá. Mas é entre ela e Deus, irmãs. Pessoas que ficam chutando. Mas, Raquel, por que você está falando isso? Para ter respeito com os símbolos alheios, com religiões alheias? Porque, irmãs, eu nem ia gostar.
como todo mundo que está aqui não ia gostar. Que alguém pegasse, por exemplo, a Bíblia, nossa, que é um símbolo para nós e muito importante, porque é a palavra de Deus, a pessoa rasgar na tua frente ou então queimar. Nós não iríamos gostar, irmãs. Eu não iria gostar. Falar nisso, apareceu um rapaz aqui na internet queimando a palavra de Deus. Eu nem sei se as irmãs viram. Eu vou ver até se eu pego aqui o vídeo e coloco aqui. O rapaz pegou aqui no YouTube, abriu a Bíblia e começou a queimar as páginas da Bíblia, irmãs. No outro dia, se eu não me engano, foi no outro dia ou naquela mesma noite, entraram lá na casa do rapaz e mataram o rapaz. Olha só, irmãs. Olha só. Olha só que situação. Se eu não me engano, foi na mesma noite ou no outro dia. Irmãs, mataram, a polícia estava lá. Porque o fulano foi morto e foi morto a tiros. Irmãs, os policiais estavam lá na casa do homem lá. E aquele homem parecia que na vizinhança ele já perturbava mesmo os cristãos, enfim, mas o homem amanheceu morto. Eu estou me lembrando aqui de uma história, esse mesmo pastor, ele estava contando, isso uns tempos atrás, né, que sim, que me marcaram, a gente precisa ter não é ter medo, é ter assim um respeito, irmãs. O objeto tá ali, não entrar, não fazer causas, não ficar entrando em coisas no qual não é para entrar, irmãs. Zombar de coisas que você não sabe. Ah, isso aí não é de nada e tal. Irmãs, um pastor estava falando, esse mesmo pastor, que ele soube, né, lá na cidade dele. Esse pastor, ele é muito sério, viu, irmãs? O pastor, ele estava contando que umas irmãs do círculo de oração, olha só, irmãs, foram lá na casa de uma outra pessoa que não era cristã. Chegou lá, irmãs, começou a orar, começou a isso. Aí a moça lá, né, a pessoa que estava lá precisando da visita, aceitou a visita, se converteu, né, levantou as mãos para o Senhor Jesus, levantou as mãos, aceitou Jesus e ali, né, tinha uma santa lá, irmãs. Tinha lá uma santa lá, um monumento lá. E uma delas falou assim, a gente pode tirar isso, vamos lá devolver o padre, vamos lá na igreja e tal, vamos lá devolver. Mas o que custava pegar, ir lá e devolver lá pro segmento de origem, irmãs? Isso aí ó, irmãs, isso é louvável. Ó, estamos aqui devolvendo e tal. E, irmãs, com integridade o negócio, pegou, né, tal. Irmãs, parece que no meio do caminho, uma das irmãs, eram as 4 irmãs, no meio do caminho, uma das irmãs pegou aquela santa lá, irmãs, não pode fazer isso, irmãs. Começou a falar, isso aqui não é de nada, começou a jogar no chão, elas indo lá, caminho lá, para entregar lá, para a pessoa responsável. Mães, a irmã, irmãs, pegou o objeto, jogou no chão. Não, isso aqui não é de nada e tal, tá vendo? Mães, deu problemas na vida da irmã, irmãs. Deu problemas lá na vida da irmã. Não sei se a irmã foi acometida de doenças mentais ou se deu uma ferida na perna da irmã. Mães, um negócio. O fato aqui desse vídeo é: não faça causa. Não faça causa, não entre em situações que não é para entrar. Tem gente que quer entrar em situações que não é para entrar. Aí o barco levanta uma tempestade, um temporal, não sabe de onde, porque saiu de um contexto,
entrou em uma situação, tá igual o Jonas, que foi lá para perturbar a vida dos marinheiros, fugindo, arrumou a afronta para si, pegaram, ó, vai embora daqui, jogaram no mar. Pessoas que às vezes vão parar no ventre de uma situação, no ventre de um problema, no ventre de um vento, quase perdendo a vida. Tem uns que chegam até a perder, por às vezes falar demais, entrar em lugar que não é para entrar. Irmãs, tem coisa que não é nem para entrar, irmãs. Ó, tô me lembrando aqui de outro caso, de uma outra situação. Há muitos anos, essa irmã virou até minha amiga depois. Ela pediu oração lá na casa dela, nós viramos amigas depois dessa irmã. Irmãs, eu fui lá para orar lá, irmãs. Ela morava junto com a sogra dela na época. A sogra dela, amada igreja, essa mulher, irmãs, eu vi, irmãs, o esposo dela, bonzinho, era um presbítero da casa do Senhor. E a esposa, irmãs, doente em casa, virando assim, ó, totalmente desconexa mentalmente, irmãs, dentro de casa, virando. Aí depois a pessoa me contou, né? Sabe o que é isso aí, ô Marca? A pessoa foi lá no centro, lá no terreiro, comeu comida oferecida. Quando você come comida que você não sabe, por isso que é sempre bom orar quando você for comer a comida do mercado. Foi lá, comeu lá, acho que foi arroz. Uma diaconisa da casa do Senhor, irmãs. Dessa forma. E ali, meus irmãos, aquela mulher ficou naquele estado. Então, não entre em situações, não pegue coisas na rua que você não sabe. Ah, bonitinho. Eu tive uma situação, né, de uma familiar minha que faleceu e ela tinha um objeto de uma outra religião, de uma filosofia, na verdade, uma filosofia até muito interessante em alguns pontos, se assemelha muito ao cristianismo, né? Uma filosofia, mas é uma filosofia assim, mas difícil, tá? Que ela cria fortalezas na mente, essa filosofia, que é difícil, é muito jejum e oração, porque a pessoa é difícil se converter ao cristianismo, e essa filosofia ela é muito forte, né? Porque ela vai trabalhar aqui, ó, no campo da mente da pessoa. E ali a pessoa faleceu com Jesus, Deus deu vitória, e ficou aquele elemento, né? E ali vem um fala, vem outro fala, queima isso, joga fora, não sei o que, faz isso, faz aquilo, irmãs. E eu orei, enquanto eu não senti paz, eu não parei de orar. E ali Deus me deu uma direção, um direcionamento, uma sabedoria. E na verdade, eram vários objetos, um dentro do outro, e eu não queria problemas com nada, irmãs. Aliás, não quero problema com nada, eu quero ser amiga de Deus, ter meu relacionamento com Deus. Então, a tônica aqui desse vídeo, eu fui lá, tomei a posição, a postura e devolvi a quem era de direito. Mas Raquel, tu não queimou? Não. Ah, porque se não serve para mim, não serve. Irmãs, são princípios. Eu creio assim dessa forma. Citei aqui alguns relatos, até alguns relatos são conhecidos aqui na internet. Então eu precisava vir aqui gravar esse vídeo porque hoje, uns dias atrás, eu tive notícias dessa pessoa. E a pessoa... E situações dessa natureza a gente só olha os tempos e os modos e fica em Deus. Quem tá entendendo? Se tá certo, tá errado, se é isso, é aquilo, se... Tem coisa que não é nem para falar. Às vezes, né, você pode até pensar, mas não é nem para falar, irmãs.
Não é nem para falar, não é nem para falar, irmã Raquel. Não é nem esboçar, irmãs, tem coisa que a gente, só de você falar, olha o poder da palavra. Pode estar com raiva, pode estar com... fechar a boca é só se você olhar e... Só olhar e considerar e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, guarda o meu coração. E não entrar em situações que não é para entrar, viu, irmãs? Eu não sei se pessoas aqui vão me criticar, eu não sei se vão achar que estou certo, que estou errado, isso aí... Eu sei que eu vim aqui, viu, irmãs? Eu já presenciei esses fatos, essas situações que eu comentei aqui do pastor, né? Que ele falou lá na rede dele. Ele é muito sério, eu acredito. E é muito curioso, viu, irmãs? Pode até ter sido coincidência, mas um fato aí muito marcante que todos viram, né? O que aconteceu naquele negócio lá na época, né? Que a santa lá foi chutada. Então eu não creio que seja assim. Precisamos respeitar todos os segmentos de fé, né? De fé, ainda que não concorde, tá ali respeitando. E outra coisa, a fé da pessoa, né? Não sai agredindo a pessoa. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Irmãs, Jesus, ele confrontava, assim, os fariseus, né? Ele confrontava ali os fariseus. Isso aí já é outra coisa. Mas que Deus abençoe, viu, irmãs? Fiquem na paz.